Pessoal, então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto de agendamento com arquitetura limpa. Essa aqui vai ser a parte 2, mas não se esqueça, pessoal, que a Rock City ela tá no mês da Black. Então, estamos com promoção. Eu vou colocar o card do valor bem aqui em cima, tá? São dois planos da Rock City One, 12 meses, e um da Rock City One de 5 anos, que você vai ganhar em descontos incríveis, por assim dizer, tá, pessoal? Então, coloca o celular aqui no QR Code, tu vai ser direcionado, ou então não se esqueça de utilizar o cupom Mateus para você garantir até 67% de desconto, beleza? Fica a dica. Vamos dar a continuidade aqui, então, na nossa codificação. No vídeo anterior, se você não viu, sugiro que você assista. A gente montou o pacote Core completo, que aqui está. Agora a gente tem que montar o pacote Infrastructure completo. Então vão ser essas duas partes do nosso aprendizado da semana. Perfeito? Então, como a Infrastructure a gente pode usar qualquer tipo de anotação, significa que tá na casa. Né? Tá de boa fazer esse pacote aqui. Mas claro que vai existir muitos detalhes ainda. Primeira coisa que a gente vai fazer é o pacote Persistence, porque a gente já tem todo ele. Perfeito? A gente já tem todo ele. Então, a gente vai pegar do nosso projeto primeiro de arquitetura em camadas, o model. Então, esse model aqui, a gente pode simplesmente pegar ele e transportar pro nosso projeto. Oh, perdi o mouse, perdi a barra de tarefa. Então, a gente pode vir aqui e colar aqui no Persistence o nosso agendamento. Eu gosto, pessoal, de alterar o nome aqui, quando eu estou trabalhando com arquitetura limpa, tá? De agendamento para agendamento entity, nesse caso específico, ó, entity, tá? E aqui eu não preciso transportar o status agendamento, que é o meu ANAN, para o pacote Infrastructure. Por quê? O Core não acessa o Infrastructure, mas o Infrastructure, que é o mais externo, vai poder acessar o meu Core. Então aqui eu vou simplesmente importar do meu Core. Tá? Então, simplesmente pego e importo o enums do meu core. Simples assim. Outra coisa que a gente vai utilizar do nosso pacote anterior é a persistência, que eu também coloco dentro de persistence. Eu não crio um repository aqui, tá? Então, esse repository que está aqui, ó, agendamento repository, eu vou simplesmente copiar ele, tá? Vou vir aqui no meu outro IntelliJ e vou colar ele aqui. Pronto. Obviamente, eu vou ter que ajustar aqui os pacotes, né? Então, eu vou vir aqui, apago esse import, vou importar o pacote aqui. Pera aí, aqui, pronto. O que não está dando certo? Infrastructure, persistence, tá. O que ele está reclamando? Módulo no JPA. Aqui eu vou ter que trocar o pacote. Espera aí. Vamos pegar o enums que está aqui. Vamos pegar o nosso pacotinho. Ctrl C. Vamos substituir aqui. Ctrl V. Pronto. Beleza. O que esse agendamento aqui? Ele não está gostando do meu agendamento aqui. Ah, é agendamento entity, né? Que eu renomeei. Pronto. Agora está tudo certo. Tá? Então, não preciso mexer nessas duas. É o mesmo do arquitetura em camadas que a gente fez. A gente só transportou para cá. Perfeito? O que mais que nós temos que fazer? A gente tem que implementar os DTOs. Os DTOs, eu vou aproveitar todos eles, pessoal. Todos eles eu vou aproveitar. Então, eu vou vir aqui
no DTO, copio eles. Ó, então, como a gente aproveita bastante coisa, viu? A gente faz arquitetura em camadas e a gente acaba aproveitando tudo. Ó. Cola aqui. Vamos ver se a gente precisa ajustar alguma coisa. Então, agendamento aqui, tudo de boa. Aqui, só o agendamento está errado, mas daí a gente vai importar o certo. Agendamento status, import. Aqui também está funcionando tranquilo. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um mapper. Né? Então, eu vou vir aqui e vou fazer um mapper. Tá? Então, ó, quais os mappers eu tenho aqui? Nesse caso, eu tenho um mapper apenas. Para eu trabalhar com arquitetura limpa, o que eu vou fazer? Eu vou criar um mapper para cada DTO que eu tenho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse mapper aqui, no pacote mapper, eu vou criar aqui um mapper que eu vou chamar de agendamento create mapper. Enter. E agora eu vou montar aqui dois métodos. Então, aqui eu vou anotar como @component, porque ele vai ter que ser autogerenciado. Depois eu explico para vocês. Então, ó, ele vai ter o método toDTO, então eu vou pegar agendamento create request toDTO, que vai passar o agendamento, agendamento. Então vamos lá. Agendamento, importa. Então eu vou dar um return. Então eu recebo um agendamento, converto para o new agendamento create request, que eu vou pegar aqui o agendamento ponto título, vírgula, agendamento ponto descrição, vírgula, agendamento ponto data início, vírgula, agendamento ponto data fim, vírgula, agendamento ponto usuário. Beleza, fiz o método toDTO, enter, vou fazer o método agendamento, que vai ser o toEntity. Então eu recebo o agendamento create request e vou montar o método aqui que vai retornar o agendamento. Então vamos lá, return new agendamento, abro parênteses, eu não vou ter o ID, o agendamento create vai ter o título, o agendamento create vai ter a descrição, o agendamento create vai ter a data início, o agendamento create vai ter a data fim, aqui ele vai ter o status de agendado, o agendamento create vai ter o usuário, o local datetime.now e o local datetime.now também. Pronto, criei o meu primeiro mapper, vou criar o outro mapper aqui, que daí vai ser um mapper pro... Teria que criar todos, né? Mas vamos criar o mapper principal, que vai ser o agendamento entity, e depois a gente cria os outros. Então vamos pegar aqui, ó, agendamento entity, né? Vamos pegar aqui, botão direito, new Java class, agendamento entity mapper. Pronto, esse cara aqui. Então eu tenho um de criar, eu tenho um agendamento entity, que vai ter o @component, que eu não posso me esquecer de explicar isso para vocês depois. Então vamos lá, vamos criar aqui o public agendamento entity. Vamos importar ele. ToEntity. Agendamento. New agendamento entity ponto builder build, ponto e vírgula.
que está com erro aqui? Return. E agora vamos pegar aqui o ponto título. O ponto descrição. O ponto data início. Ponto data fim. O ponto usuário. Ponto status. Vai ter o status. Agendamento, ponto agendado, ponto, que mais? Criado em, peraí, aqui tá errado, direto assim, criado em vai ter o local de estar em ponto now e o ponto atualizado em vai ter o atualizado ponto now. Que ele tá reclamando aqui, não precisa dar um new, né? E não precisa dar o parênteses. Pronto, assim. Agora a gente vai criar o toDomain, ou toCore, toDomain. Gosto de chamar de toDomain, né? Que eu vou receber o agendamento e vou converter para o agendamento ent. Agora eu vou ter o agendamento toDomain, que vai ter um return new agendamento. E aqui eu vou passar as coisas. Então, ent.getID, agendamento ent.getTítulo, agendamento ent.getDescrição, tudo braçal, né, gente? Agendamento ent.get data início, agendamento ent.get data fim, vírgula, agendamento ent. O meu status, o meu usuário, o criado em e o atualizado em. Pronto. O último mapper que a gente vai criar vai ser o de response. Na verdade, eu acho que vai ter um outro também, né? Então, vamos vir aqui, new Java Class, agendamento, response mapper. Vamos lá. Vamos fazer. @component. Não vou passar o vídeo, tá, gente? Vou fazendo aqui na moralzinha, criando, conversando com vocês. Agendamento. Response vai ser o toDTO. Só que eu não vou receber o agendamento ent, vou receber um agendamento normal. Agendamento. Depois também, se não tá certo, depois a gente vai ajustando, porque eu não tenho script, só estou programando. Vamos lá. Agendamento.id, agendamento.título, agendamento.descrição, agendamento.data início, agendamento.data fim, agendamento.status, vírgula, agendamento.usuário, vírgula, agendamento.criado em, agendamento.atualizado em. Beleza. Olhando esse monitor que ele é maior. E esse aqui, o da minha frente, que é muito pequenininho, mano. Daí, como as fontes estão grandes, daí eu consigo ver pelo OBS. Agendamento to entity. Agendamento response. Beleza. ID. Título. Descrição. Data início. Data fim. Tem inúmeras formas de fazer isso aqui, tá? Às vezes eu tô até... Às vezes depois eu vou chegar, que eu terminar, eu vou olhar assim, opa, não precisa fazer tudo isso, mas tudo bem, vamos lá. Criado em...
Pronto. Isso aqui. E teria que ter mais um, que é o do update. Só que daí é curtinho esse, vamos lá. Tem um update, né? Porque eu criei um de show para cada. Então vamos pegar aqui. Andamento. Update. Request. Mapper. Pronto. Também vou anotar com component. Bebam água. Minha CPU tá destruída. Vamos lá. Public. Agendamento update request. To agendamento. Vamos importar as coisas aqui. Import. Return. New agendamento request. Deixa eu ver o que ele tem mesmo. Título, edição, data início e data fim. Título. Descrição. Data início. Data fim. Beleza. E agora a gente vai pegar e criar o outro método aqui. Beleza. Public agendamento. Vamos fazer o merge, né? O update tem merge. Então, return new agendamento. Não vai ser só assim. Aqui, a gente tem que fazer assim, ó. Esse cara aqui eu vou chamar de agendamento existente. É o que já existe. Então, vamos lá. O ID vai ser o do agendamento existente, certo? ID. Agora, vamos botar esse aqui de rec só. Rec.título diferente null. Então, rec.título. Se não, o do existente. Rec.descrição for diferente null. Então, rec.descrição. Se não, eu vou usar do existente. Vírgula. Rec.data início for diferente null. Então, rec.data início. Se não, vou usar do existente. Beleza. Vírgula. Rec.data fim for diferente null. Então, rec.datafim, dois pontos, agendamento existente, data fim. Agora é tudo do agendamento existente. Então, agendamento existente, ponto, status, agendamento existente, ponto, usuário, agendamento existente, ponto, criado em, e aqui, local, date, time, ponto now. Pronto. Show de bola. Cansei. Falta o ToEntity ainda, né? Agora que eu lembrei. Falta a gente criar o ToEntity aqui. Então vamos botar aqui. Public, agendamento, ToEntity, agendamento update, return, new agendamento. Então, no pro ID, título, descrição, data início. Isso aqui o certo era eu fazer em live. No. Que são coisas grandes, né? Local datetime.now. Acabou. Então, os mappers está feito. O
que falta para a gente terminar aqui agora, pessoal? Deixa eu ver. Tem uma pastinha em branco aqui, o gateway, que é muito importante, as exceptions e a presentation, né? Então, como é que vai funcionar aqui para a gente implementar os gateways, pessoal? Vamos lá. O que eu tenho que ter aqui? Aqui eu vou ter uma classe só que vai implementar. Aqui é a parte mais importante na real da arquitetura limpa. Vocês lembram que eu tenho um gateway? Eu falei para vocês que um gateway se comunica com outro gateway. Um vai usar o outro. Então esse gateway que a gente criou aqui, ó, ele é simplesmente uma interface que contém os métodos a serem assinados por quem implementar essa interface. Então, ó, o agendamento gateway que está aqui no core só tem isso aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui dentro de gateway do infrastructure uma classezinha, a gente vai chamar de agendamento repository gateway. Vai ser o nosso repository. Basicamente, o nosso repository. É o nosso repository, na real, né? Então, ó, gateway. Vou dar um enter, tá? Pum, dei um enter. O que eu vou fazer aqui? Esse carinha aqui vai ser um component. E é ele que vai ter o nosso repository. Na real, ele vai ser o nosso service, né? Vamos chamar. Ele vai ser o nosso service, porque ele vai usar o repository e ele vai usar os mappers. Então, aqui, ó, private final agendamento repository. Eu tenho um agendamento repository, não tenho? Tenho. Ele vai usar o agendamento repository. Esse cara aqui. Ah, tá, peraí. Vamos lá. Ele vai fazer um implements aqui. Então, implements agendamento gateway. Pronto, lá do core. De baixo eu acesso à camada de cima. Então, vou pegar aqui e vou implementar os métodos. Ó, ele já vai trazer tudo para mim, ó. Implemento criar agendamento, implemento buscar, implemento atualizar, implementa o cancelar e o concluir. E aqui é onde eu tenho que fazer o uso do meu repositório que está aqui, ó. Tá? Então, vou pegar esse repositório aqui e eu vou criar aqui dentro do meu gateway, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fechar o meu outro IntelliJ. Fechar esse aqui para o vídeo não travar, tá? Fechei. Pronto, acho que daí vai diminuir um pouquinho a nossa CPU, que eu estou vendo aqui no IntelliJ que tá, ó, baixou para 10%. Então aqui ele vai ter o agendamento repository, que eu vou chamar de repository. E ele vai ter aqui o agendamento entity mapper. Pronto. Ele vai trabalhar com o construtor para injetar a dependência. E agora a gente vai fazer as implementações. Então vamos lá. Criar agendamento. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter. Agora eu fechei, né? Eu fechei o IntelliJ antigo. Ele vai ter que fazer todo o control, todo os services daquele outro para cá. Então vamos lá. Aqui teria o validar intervalo. Então, primeiro eu valido o intervalo. O intervalo ele é baseado na data de início, né? E na data de fim. Data, fim. Pronto. Beleza. E ele iria checar o conflito. Então, o conflito do usuário. Então, agendamento, ponto. Usuário. Agendamento, ponto. Data, início. E agendamento, ponto, data, fim. Beleza. Agora, o que ele faria aqui? Agendamento ent, que é a minha tabela. Beleza. Agendamento ent vai ser igual ao
repository ponto save do meu mapper ponto toEntity passando o agendamento. Não é isso? Deu errado aqui? Uhum. Ah, tá. Beleza. Já sei o que é isso aqui, tá? A gente vai deixar ele exatamente assim por enquanto. Vamos deixar ele exatamente dando esse erro aqui. E aqui a gente vai pegar o mapper.toDomain do nosso agendamento int. Aqui ele já está pedindo, ó, inferred type s for type parameter s. Ele não está bounded. Porque eu estou tentando passar aqui para ele, ó, ó. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que criar os bounds lá. Eu vou ter que criar os bounds. Vamos fazer o seguinte. Pelo menos eu acho que é isso. Eu não sei se eu vou continuar e depois eu venho ajustando, tá? Vou continuar e depois eu venho ajustando ele. Vamos fazer o buscar aqui. Vamos fazer o buscar. Buscar. Vou pegar. O buscar é mais simples. Então, o buscar, ele simplesmente vai vir aqui, vai pegar o nosso repositório, vai dar um find by ID. Beleza? Passando o ID. Ponto map, para criar uma coleção nova do nosso mapper. Int mapper do toDomain ponto or else no, sim? Beleza. Tá. Beleza, vai ser isso aqui. Vamos continuando. Vai dar erro em tudo aqui, pelo visto, né? Vai dar erro em tudo, pelo visto. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar seguindo. Não é tão simples assim fazer a arquitetura limpa, né? Vamos pegar aqui. Atualizar agendamento. O que a gente vai botar? O entmapper.toDomain do meu repository ponto save do mapper ponto toEntity do agendamento. Pronto, vai dar erro também. Beleza. Cancelar agendamento. Vamos fazer esse daqui. A gente vai pegar o var existente igual ao nosso repository. Ah, eu escrevi repository. Tá, peraí, deixa eu já ajustar aqui. Repository. Repository. Aqui. Beleza. Ponto. Vamos dar o find by ID. Ponto or else throw, se ele não achar nada. Só uma expressão lambda aqui para ele, uma expressão funcional. E legal arguments exception do agendamento. Oh, meu Deus. Agendamento não encontrado. Beleza. Existente.set status. Não tem? Ah, não criei os métodos gets e sets. Verdade, 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 verdade. Cadê? Esse cara que eu usei.
@setter, @getter. Ah, isso aqui que tá errado. Ó. Entity. Agora sim. Tá. Existente, ponto 7. Status. Ah, agora sim. Tava fazendo errado ali, né? Status, agendamento cancelado. Existente, ponto 7. Atualizado em. Travou a máquina, só que faltava mesmo. Só que fartava. Acabou-se, né? Acabou-se, que era doce. Terminal. Vou pegar direto o monitor. Vou ter que fazer o que do zero agora? Ai, meu Deus, essa vida. O pessoal me pergunta do Mac, do M1, ó. Tá vendo? O que que eu perdi agora? Já 32 minutos de vídeo. Vamos ver o que que eu perdi. Vamos ver o que que eu perdi. Deixa eu abrir o IntelliJ de novo. Vamos ver. Fechar o Chrome também. Tá vendo, gente? A vida de criador de conteúdo. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Será que eu perdi tudo? Ai, não é possível. Já dá até um ataque no coração. Hum, Ai, já nem sei mais onde é que eu tava. Eu tava onde? No Gateway. Perdi tudo, rapaziada. Olha aí. Ai, ai, vamos ter que refazer. Vamos lá. Vamos ter que refazer. Minha máquina tá aqui, cara, levantando voo. E eu não sei o porquê que tá assim, tá? O OBS, depois que eu atualizei, olha aqui. Tá complicado, tá complicado. Pô, tava fazendo um vídeo tão direitinho. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que mudar é o agendamento repository para usar aqui o agendamento certo. Que eu não posso usar esse cara. Tem que ser o entity.
Aqui. Pronto. Beleza. E agora eu vou ter que refazer essa classe aqui, não tem jeito. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Private, peço desculpa, pessoal. Agendamento, repository. O que, que ele está botando Ah, porque o meu agendamento está com uma repository. Ai, tem que rir para eu chorar. Repository. Beleza, deixa eu já renomear essa classe aqui também, que está me agoniando. Não é essa, é essa aqui. Então, direito, repository. Pronto. E aqui eu vou ter que ter o agendamento entity mapper. Boa. Vamos lá. Construtor. Boa. O que mais que eu tive que fazer? O criar agendamento. Vamos lá. Que ele me perdeu. Então, vamos fazer tudo de novo. O que eu tinha um validar intervalo, né? Eu vou fazer aqui primeiro, ó. Agendamento entity. Agendamento entity. Eu vou chamar de agendamento entity. É igual ao meu repository. Ponto save do toEntity. Beleza. Save toEntity e jogo para cá. Pronto. Deixar assim por enquanto. Aqui é mapper to domain, né? Mapper.toDomain. Beleza. Aqui no buscar, vamos fazer o buscar. Vai ser o repository.findById .map do mapper to domain .or else de nada. Pronto, beleza. Vamos fazer esse aqui agora. O atualizar vai ser o mapper.toDomain do save. Pronto, beleza. Vamos fazer esse aqui agora. Cancelar, que é o que bugou tudo, né? Então vamos lá. Var existente igual a repository.findById do findById do ID or else throw do lambda new e legal argument exception agendamento não encontrado existente ponto set status do status agendamento de agendado existente ponto set atualizado aí do local datetime mapper to domain do repositório do save. É isso aqui. Agora, vamos fazer o concluir agendamento. Então, vamos pegar o concluir agendamento. É a mesma coisa. Então, vou pegar esse cara daqui. Vou substituir aqui. E aqui vai ser o concluído. Perfeito? É isso aqui. Eu tenho que ter aqueles outros dois métodos, que vai ser o private void validar intervalo. Validar intervalo. Local, date time, início e fim. E aquelas validações. Se o início for null ou o fim, okay? ou o fim for null ou
o início is before ao fim, a gente vai dar um throw new illegal arguments exception intervalo inválido. Ponto. Beleza. Então, esse intervalo a gente já pode usar aqui em cima no criar agendamento. Então, aqui. Agendamento, ponto, data início e data fim, ponto e vírgula. Beleza. E aqui a gente vai ter o check conflito. Então, private void checar conflito. Vai passar o usuário, passar o local date time, vai passar o fim e vai passar o long do ignore ID. Beleza. Então, vamos botar aqui um boolean conflito igual a repository ponto existe conflito do usuário, do início, do fim e do ignore ID. If conflito throw new illegal arguments exception conflito de agenda. Vamos botar só assim dessa vez. Pronto. Então montamos esse carinha aqui. Agora, pessoal, a gente vai precisar ver o que falta implementar. Então, falta a gente implementar a camada de presentation, que é a camada web que vai expor os nossos endpoints, né, pro mundo exterior. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o agendamento controller. Pronto. Esse cara aqui, ele vai ter o nosso REST controller, ele vai ter o request mapping, que eu vou botar API/agendamentos. Beleza. O que mais? Esse carinha aqui, ele vai trabalhar com todos os use cases que a gente criou. Então, todos esses use cases vão estar transportados aqui para dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar o criar agendamento use case. Não é o MPL, não. É só o use case. Deixa eu só importar. Pronto. Então, vamos botar aqui agora o buscar agendamento use case. Vamos colocar agora o atualizar agendamento use case. O que mais? Vamos botar agora o cancelar agendamento use case, o concluir agendamento use case, os mapperzinhos de controle, então, agendamento create mapper, agendamento response mapper e o agendamento update request mapper. Beleza. Aqui a gente vai criar os construtores. O construtor, aliás. Agendamento controller. Beleza. É isso aqui. Show de bola. Daí o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, a gente está usando todos os use cases e todos os mappers, tá? Só que esse construtor aqui é um ponto importante. Ele vai dar erro em todos os use cases. Por quê? Porque a implementação desses use cases, elas estão aqui dentro do meu core e aqui tem o método execute. Aqui, 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 certo? Só que para que a minha infrastructure consiga fazer acesso a esses use cases, a gente tem que implementar o que a gente chama de bin, tá? Então, esse bin
vai ser nada mais, nada menos do que uma classe chamada bean configuration, tá? Ó, se vocês forem olhar o erro que está dando aqui, ó, ele vai dizer, ó, could not auto-wired, no beans of criar agendamento use cases type found. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um bean configuration, que ele vai usar um @configuration, e aqui ele vai ter os beans de acesso aos use cases, que são as implementações. Ó. Criar agendamento use case, criar agendamento use case, e aqui ele vai instanciar o InPL, e aqui a gente vai passar o que? O agendamento gateway. E aqui a gente vai pegar e vai dizer que isso aqui é um bin. Pronto. Ai, a gente fez o primeiro. Ó, vai sair o erro, viu? Agora eu vou fazer o do buscar. Vai sair o erro também. Então, vou vir aqui. Vou fazer o do buscar. Então, vamos lá. Public, buscar agendamento use case. Buscar agendamento use case. Isso aqui vai ser um bin. Vai sair o erro aqui também do buscar. E a gente vai fazer o de todos, tá? Vou fazer o do atualizar aqui também. Vamos tá aqui. Public atualizar agendamento use case. Pronto. Também vai ser um bin. Beleza. Ele já me sugeriu concluir e o atualizar. E é isso aqui. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Deixa eu ver se está com um erro mais em alguma coisa. Ó, o atualizar continuou com erro. Atualizar agendamento. Deixa eu ver por quê. Not wired, not found. Agendamento, tal. Ah, tá. Que faltou o bin aqui. Pronto. Pronto, saiu o erro. Beleza. O que eu vou fazer um outro bin aqui? Eu vou fazer um outro bin também. Pessoal, já vou aproveitar que eu estou aqui, que eu sei que eu vou precisar do meu agendamento gateway, tá? Agendamento gateway. Esse agendamento gateway aqui, ele vai passar o agendamento repository e o agendamento entity manager. Agendamento entity mapper. Isso aqui. Return. Isso aqui, ó. Pronto. Porque o meu repository, eu vou ter que fazer a injeção de dependência dele, ó. Tá vendo? Isso aqui ele não vai conseguir fazer sozinho, porque eu tenho que ter esse bin configuration aqui para ele também. Então, o que está acontecendo aqui? Para o Spring conseguir usar a arquitetura limpa, né, de forma correta, ele vai ter que ter esse bin para ele autogerenciar e saber instanciar esse carinha aqui. Tá? Senão ele não consegue. Porque aqui, nos use cases, a gente só tem interface. E dentro do InPL, nós temos a implementação dessa interface. Então, esse é um passo muito importante a gente colocar. Tá? Não pode esquecer disso. E agora a gente consegue simplesmente finalizar o nosso programa. Porque a gente vai desenvolver aqui o controller. Perfeito. Então, vamos vir aqui e montar o controller. Ó. Vamos vir aqui e montar o controller. Enter, 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 public, response entity. Aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um map aqui mesmo, para a gente não perder muito tempo, porque a essência da arquitetura limpa já foi desenvolvida. Vamos fazer assim, ó, string object. Isso aqui. Então, aqui vai ser o post mapping. Certo? Pô, eu poderia botar o response? Poderia, mas vou botar assim, ó, agendamento
Beleza. Criado, vou chamar de criado. Aí a gente vai pegar o criar agendamento use case, execute o agendamento create mapper ponto to entity do request. E a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui o map string object. Também não vou criar os constraints, depois fica para um outro vídeo. Não, vamos botar a coisa direitinho aqui pelo menos, né? Mensagem, agendamento criado. E aqui a gente vai botar o agendamento. Pronto. Então, o criar tá assim. Ué, queimando as lâmpadas aqui de casa. Meu Deus. Beleza. Então, o criar fica assim. Show de bola. Vamos fazer o buscar por ID agora? Vamos lá. Buscar por ID é o mais rápido. Então, public response entity. Vamos botar o agendamento agora, então. Agendamento response buscar por ID. Vamos botar um patch variable do long ID. Dar um return response int ok to DTO. É isso aqui. Aqui vai ter um get mapping do barra ID. Pronto. Buscar está feito. Agora a gente tem que fazer o atualizar. Então vamos lá. Public response int de map string object atualizar. O atualizar não vai passar isso aqui que o IntelliJ botou para a gente. Vai ser um patch variable do long ID do request body. Então a gente vai chamar aqui de agendamento update request. Importar aqui. Update request, não é assim? É assim, pô. Pronto, beleza. Esse cara aqui, ele vai ter um put mapping do barra ID. Agora ele conseguiu fazer. Agendamento existente igual a buscar agendamento use case, ponto execute. Se not found, mensagem, beleza, já fez. O cancelar, aqui tá certo? Vamos ver, execute, tal. Execute, agendar, merge, tá, beleza, acho que é isso aqui mesmo. Pronto. Agora a gente vai fazer o cancelar e depois o concluir e tá terminado todo o nosso projeto para botar no nosso portfólio. Ah, por que ele já não completou aqui? Completa. Boa. Beleza, meu querido. É isso aí. Arroba post mapping. É o cancelar. Na real aqui, ou não vai ser post mapping, né? Vai ser patch mapping. Aqui também. Ou put, né? Pode ser put. Beleza. Return. Response int ok do response. Beleza. E o mesmo aqui pro último. Que é o concluir agendamento. Concluir. Existe tal. Concluído. Tem que pegar isso aqui.
Ctrl C. E é isso. Tá finalizado. O que eu queria que vocês entendessem aqui é o seguinte, gente, ó. Vamos lá. Quando eu receber um criar agendamento, quando eu receber um post, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o nosso use case que está aqui, tá? E ele vai vir aqui e vai fazer o execute. Beleza. Daí, ele vai procurar a classe que está implementando isso daqui. A classe que está implementando isso aqui é o nosso criar agendamento que aqui está. Cadê? Aqui. Certo? Esse criar agendamento que aqui está, ele implementa o use case, que ele vai entrar aqui nesse execute e ele vai chamar o gateway criar agendamento, certo? O gateway criar agendamento, ele vai vir aqui no gateway e vai ver, opa, mas ele é só uma interface. Então o Spring ele vai procurar pela classe que está implementando essa interface, que nada mais é do que a nossa infrastructure gateway, agendamento repository gateway. Então, opa, onde é que está o criar agendamento? Está aqui, que daí ele vai fazer a chamada do nosso repository. Então, tudo isso que a gente fez é basicamente para utilizar a arquitetura limpa, para deixar o nosso projeto independente da tecnologia, porque se por acaso eu não quiser mais usar o JPA ou quiser usar uma outra tecnologia que porventura aparecer, se eu quiser trocar para o JDBC nativo, eu posso simplesmente trocar para o JDBC nativo a camada de persistência. E tudo vai continuar funcionando, porque o meu core está intacto, ele não usa nada da infrastructure. Tá? É basicamente isso aqui, e é assim que funciona. Não tem erro. Agora a gente pode ir lá e pegar o request lá e fazer o teste com isso daqui. Então, deixa eu abrir aqui o outro IntelliJ aqui. Para pegar o HTTP request para a gente fazer o teste final. Mas olha só como era mais... Por isso que são dois pesos, duas medidas, né? Como era mais simples com a arquitetura em camada do que com a arquitetura limpa. Só que aqui eu estou acoplado ao JPA, ao Hibernate, às tecnologias que eu tenho. Lá não. Essa é a única diferença. Então eu vou pegar esse HTTP request que está aqui, copy, vou vir aqui, colar ele aqui. Pronto. Beleza. Vocês vão ver que vai funcionar igual, tá? Deixa eu pegar aqui o outro IntelliJ e fechar, porque eu vou ter que criar o banco de dados, né? Fecho. Pronto. Ou então posso usar o mesmo banco, né? Não, vamos criar um para todo mundo ver que... Deixa eu abrir o PG de mim. Eu vou criar o agendamento X. Esse cara aqui. Então vou fechar isso aqui também. Vai começar a travar tudo a máquina de novo. Enquanto isso, eu vou dar uma bisoiada no meu celular, se alguém falou comigo. Espero que vocês tenham gostado, cara. Vocês viram os perrengues que a gente passou aqui, né, cara? O esforço que a gente faz. Já pensou ter que regravar tudo de novo porque travou, cara? Já aconteceu, tá? E já aconteceu. Ó, são 59 minutos de vídeo. Tô aqui com o cotovelo doendo. Que eu fico na mesa aqui, ó. Nossa, a CPU foi lá pra cima. Beleza. Minha senha é manager. Botão direito, create database, mini agendamento
arrendamento X. Esse aqui vai ser o banco de dados. Vou dar o save. Pronto. Criei. Vou fechar aqui o PGAdmin agora para não nos atrapalhar. 18% de CPU. Vou dar o play no nosso programa. Vou habilitar o Lombok. Ficou 2 pontos e vírgula aqui. Sem querer querendo. Tá rodando o nosso projeto já com CleanArch. Vai conectar no banco, porque não vai dar erro, porque eu copiei o script do antigo, né? Beleza. E agora é só fazer os testes rapidamente aqui. Vou inserir uma agenda. Vamos ver a resposta. Tá. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. API agendamentos. Fui dar um post, acho que eu já sei o que é. Aqui no meu controller, faltou aqui, ó, o @request body. O DJ não botou para mim. Vamos fazer de novo. Pronto, vamos lá. Post. Aí, ó. Beleza, tá funcionando o nosso projetinho aqui com CleanArch. Fechou? Cara, eu não vou nem testar os outros porque, né? Já sei que vai funcionar, vou dar só um get aqui. Beleza, pessoal. É isso. Espero que o vídeo não tenha ficado tão travado, tá? E espero que vocês tenham gostado, porque eu não vou regravar de novo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, rapaziada. Tamo junto.